Olá, amigos. Eu sou russo, vivo aqui no Brasil e meu sonho conseguir documentos do Brasil, me naturalizar. Eu casado com brasileira, me tornar cidadão do Brasil, fazer naturalização aqui, conseguir RG, todos os documentos. E por causa disso, um seguidor me perguntou: o que você acha sobre futebol? Porque aqui no Brasil, futebol quase religião, e nós escutamos esta coisa de todos os cantos, que é Brasil, e se você não gosta de futebol, você não é brasileiro. Mas será que é assim? Porque conforme pesquisa que aconteceu no Brasil, na última pesquisa, 36% dos brasileiros falaram sinceramente que eles odeiam futebol e que eles fingem seu amor pelo futebol para não ser discriminados. Eu já queria falar sobre futebol, sobre minha experiência, o que eu penso sobre futebol, sobre na Rússia, sobre futebol no Brasil e sobre futebol na minha vida. Vamos pelo começo. Quando eu era criança, na escola, eu tentei jogar futebol, mas eu simplesmente eu não conseguia jogar bem. Porque eu gosto coisas onde você sabe que você pode e não pode fazer. E na futebol tem regras, vamos dizer assim, regras muito escuras. Eu não entendi se, por exemplo, eu posso empurrar outra pessoa ou não posso empurrar. Essa coisa realmente, vamos dizer assim, não escrita em nenhum lugar. E apenas juiz pode resolver se você respeitou a regra ou você não respeitou a regra. E porque, por exemplo, crianças jogam sem juiz, eu não entendi se eu posso implorar, se não posso implorar. Esta coisa sempre estava na minha dúvida. Por causa disso, eu parei de jogar. E também eu não gostava de futebol, não porque é muita regra escura e não definida. Também eu não gostava de futebol porque, por exemplo, eu gosto de correr, mas eu gosto de correr, depois parar quando eu quero parar, depois correr de novo, para me sentir confortável. E no futebol, você não consegue se sentir confortável. Por exemplo, você neste exato momento, por exemplo, cansado para caralho. E você, neste exato momento que você é cansado, você precisa querer como louco. Essa coisa também eu não gostava. Mas, sim, pode ser que você pode falar para mim: Russo, você não gosta de beleza, de futebol. Sim, mas eu posso, por exemplo, falar que sim, futebol tem alguma beleza. Mas eu, por exemplo, enxergo mais beleza na dança do que na futebol. E acho que da dança, por exemplo, se por exemplo eu quero desenvolver músculos, eu vou correr. Se eu vou querer, por exemplo, fazer alguns movimentos bonitos, eu vou dançar. Mas essa coisa, futebol nem dança, nem esporte. Alguma coisa no meio entre dança e esporte. Por causa disso, alguma mistura, vamos dizer. E também muito cansativo, sim, você precisa correr em tempo quando você não quer correr. Ou, por exemplo, você quer correr, mas precisa esperar, olhar. Coisa muito desconfortável, na verdade. Se, por exemplo, pensar sobre futebol como jogador. E agora vamos falar sobre futebol como espectador. Se, por exemplo, olhar de lado para futebol, o que eu penso sobre isso? Quando aconteceu o Copa Mundial de Futebol, eu olhava jogos porque a Rússia jogava naquele ano. A Rússia se mostrou muito forte. Acho que quase venceu a Espanha naquele ano. E
russos se destacaram, se não me engano, este ano foi acho que 2018. Eu assisti com grande interesse. Eu entendo realmente esta, vamos dizer assim, doença coletiva de assistir jogo. Realmente esta coisa pode pegar-me. Eu também posso sentir, posso olhar para o futebol. Ganha, 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 ganha. Realmente eu posso torcer. Eu descobri em mim que eu tenho também em mim também eu tenho esta coisa, vontade de torcer, mas na verdade lá na tela que eu não gosto no futebol para assistir, porque na tela todo muito pequeno, alguns pessoas pequenas correm e não dá, por exemplo, para enxergar tudo. Pessoa corre, joga, vamos dizer assim, porque todos os jogadores muito pequenos na tela é um pouco chato também. Por causa disso, como, para assistir futebol também não muito interessante, acho que lutas, por exemplo, lutas, acho que é muito mais interessantes para assistir porque lá é tudo grande, você pode ver cada detalhe, como a pessoa bate, como a pessoa apanha, pode ver todos os detalhes. Tem futebol muito pequeno, todo, acho que também não é interessante. E sobre futebol, como fenômeno social, por que, afinal das contas, se é futebol tão chato, por que tantas pessoas assistem futebol? Eu perguntei, eu realmente fiquei curioso se futebol tão chato, por que tantas pessoas assistem futebol? E inteligência artificial para mim deu 5 razões. Primeira razão, de que futebol acessível para pobres. Sim, eu concordo que futebol acessível para pobres, mas se você, por exemplo, quer desenvolver corpo, você pode correr também desenvolver corpo. E futebol não desenvolve, por exemplo, braços. E por causa disso, também acho que este esporte é um pouco, vamos dizer assim, ruim, porque você desenvolve pernas, não desenvolve braços. Uma loucura. E você pode gratuitamente fazer na rua muitos exercícios, correr, fazer barra, subir na barra, fazer flexões, as coisas mais interessantes. Depois, segundo motivo que respondia para mim que futebol bom, essa inteligência artificial fala para mim porque brasileiros gostam de futebol. Brasileiros gostam de futebol porque essa principal ascensão social. Nossa, você pode imaginar que a inteligência artificial pensa que brasileiro tão infeliz na vida e tem tão pouca oportunidade que apenas pelo futebol brasileiro consegue subir na vida. Que coisa triste, apenas pensar nisso. Que brasileiro tão pobre, tão infeliz que apenas por causa de que futebol dá para ele alguma esperança, ele ama futebol. Essa coisa que essa parecido como se, por exemplo, cavalo gostaria de, por exemplo, eh, cavalo gosta, por exemplo, receber, como se chama esta coisa? Cavalo, cavalo gosta, cavalo gosta de pau de madeira, por exemplo. Porque este pau de madeira empurra ela para frente. Isso seria a mesma coisa. Orgulho nacional. ChatGPT fala que brasileiros gostam de futebol porque futebol dá orgulho nacional. Tá bom, mas não sempre dá orgulho nacional, como aconteceu. Agora já não tenho orgulho nacional depois que o Brasil perdeu várias vezes. E na verdade orgulho nacional, as coisas
simplesmente se pensar com profundidade, esta coisa um pouco bizarra, porque, por exemplo, se Neymar, por exemplo, dormiu mal, ou por exemplo, ele tem algum problema com músculo na bunda, que esta coisa significa que toda nação brasileira de 200 milhões de pessoas devem chorar apenas por causa de que Neymar tem algum problema no músculo com bunda, e por causa dessa coisa simplesmente louca. Aqui, ChatGPT fala também que brasileiro gosta de futebol porque futebol é como DNA de brasileiro, porque futebol ligado para samba. Sim, mas essa coisa é que eu não entendo. Se você gosta de samba, gosta de samba. E acho que é por causa disso que hoje em dia Brasil não ganha no futebol porque futebol se tornou muito científico, muito técnico, muito chato. E brasileiro quer jogar ainda com este jeito brasileiro de samba, e por causa disso, esta coisa, brasileiro já parou de vencer. Acho que o mundo de futebol ficou muito científico hoje em dia. Também aqui se fala que futebol é uma religião que une o país. ChatGPT fala que brasileiros gostam de futebol porque ele une o país. Sim, pode ser esta coisa boa que futebol une Brasil, mas na verdade não une, porque 36% dos brasileiros fingem que eles gostam de futebol. Este amor parecido com o amor de mulher na casal que finge gozar com o marido. Mesma coisa. E também que coisa muito ruim sobre o futebol, que futebol muito perigoso na verdade. Pessoas, olha como esta coisa funciona. Ah, futebol, muita faz propaganda de bets, de tigrinho, todas essas coisas. Depois brasileiro está viciado nestes jogos, jogos de bets. O brasileiro perde seu dinheiro, se endivida. E depois este dinheiro passa para jogadores de futebol. Então, jogadores de futebol, eles, vamos dizer assim, recebem este dinheiro que pessoas perdem na bets. E jogadores de bets se alimentam, na verdade, desse sofrimento de pessoas que perdem seu dinheiro na bets. Essa coisa muito triste. E, por exemplo, quando médico ganha salário, tá bom, médico ele faz alguma coisa boa para a sociedade, mas quando o jogador de futebol ganha alguns milhões de salário, ele parece um mosquito que está alimentando de sangue de pessoas. Eu não quero falar que, por exemplo, nós devemos fazer alguma coisa, por exemplo, contra jogadores de futebol. Não, eu apenas falo como filósofo aqui. Que, do ponto de vista filosófico, sim, esta coisa parece que jogadores de futebol parecem mosquitos que bebem sangue de pessoas que sofrem, colocam seu último dinheiro para bets, para depois jogadores de futebol compraram helicópteros. Sim, muito triste esta coisa. E o que eu quero falar sobre esta coisa? Que pode ser muito bem que o Brasil perdeu neste Copa Mundial, neste jogo de futebol, porque afinal das contas vai parar esta loucura no Brasil como este, vamos dizer assim, pessoa, estado de embriaguez, como estas vitórias, que chegou já ressaca para entender.
E quando acontece esta ressaca pode ser até bom, porque novos jogadores de futebol não vai sentir tanto pressão sobre si mesmos como sentia Neymar neste jogo. Os jogadores de futebol vai jogar mais, pode ser, naturalmente. E coitado de Neymar sentia tanta pressão sobre seus ombros que jogava como robô. E também, sim, pode ser, pessoas menos vai colocar dinheiro na bets, como este futebol. E na verdade esta coisa é uma loucura, que pessoas colocaram futebol neste, vamos dizer assim, neste lugar de religião. Até se a pessoa, por exemplo, encontrar Neymar na rua, se algum brasileiro encontrar Neymar na rua, ele vai até, muitos brasileiros vai até chorar como loucos, como se eles encontrassem um Deus. Mas por outro lado, por exemplo, Erling Haaland, por exemplo, ele venceu. Se dizer sinceramente, ele castigou todo o Brasil. Uma única pessoa castigou todo o Brasil. Ele venceu. Ah, não sozinho, claro, com seu time, ele venceu. Mas se, por exemplo, na Noruega encontrar ele, outras pessoas, ninguém vai chorar, porque na, na Noruega existe cultura de que ninguém melhor do que ninguém. Não existe esta cultura de ostentação, cultura de mostrar algumas coisas de grife. Não existe esta loucura, porque aqui no Brasil existe esta coisa de ostentação, cultura de ostentação. E na Noruega não existe. Só queria trazer hoje meus pensamentos hoje sobre futebol. Pode ser eu falo coisas duras, mas ninguém vai falar. Por exemplo, político. Lula não vai falar que futebol é ruim. Bolsonaro não vai falar que futebol é ruim. Porque eles são políticos. Essa coisa que destruir sua própria base eleitoral. E eu falo porque para mim tanto faz, afinal das contas. Eu apenas quero ser sincero com meus vídeos aqui. Trago meus pensamentos. E não quero ofender ninguém, amigos. Não quero ofender ninguém. E se eu estou errado, por favor, não me persegue, não me bate. Apenas escreve nos comentários porque eu estou errado. Essa coisa seria muito interessante para mim. Saber o que vocês pensam sobre este meu falatório hoje. Nossa, já falei 18 minutos.